Está começando o seu programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa anterior, falamos da religião ou das religiões da China e do Japão. Você pode conhecer um pouco do taoísmo, do confucionismo e do shintoísmo, mas devido ao tempo, deixamos para hoje a menção de uma última religião japonesa que não poderia ficar de fora, principalmente por ser muito popular fora do Japão, inclusive aqui na América Latina. E você certamente já ouviu algo a respeito dela ou percebeu seu calendário anual cheio de pensamentos pendurado na sala de alguém. Estamos falando da Seishono-ye. A Seishono-ye foi fundada por este homem, Masaharu Taniguchi, que nasceu no Japão em 1893 e morreu em 1985. Em 1929, Taniguchi afirmou ter tido uma revelação especial que lhe dizia: "Você é realidade, você é Buda, você é Cristo, você é infinito e inesgotável." Um pouco antes desta experiência mística, ele já havia sido bem influenciado por escritos budistas, chegando à radical conclusão de que a matéria não existe, que as doenças não existem, são apenas projeções da nossa mente. Sendo assim, basta, segundo ele, controlar o poder da mente e todas as doenças serão automaticamente curadas. Então ele começou a escrever as suas ideias e se tornou um escritor muito fértil, muito popular. Em 1930, ele começou a editar a revista Ascendedor, que em pouco tempo atingiu mais de 30 mil assinaturas. Essa revista é editada até hoje pela Seishono-ye no Brasil. Aliás, o nome Seishono-ye quer dizer lar de crescimento infinito. A estimativa dos membros é muito variada, fala-se de 3 a 4 milhões de membros em todo o mundo. Aliás, os próprios adeptos não sabem precisar o número de seguidores da Seishono-ye. Os locais de reunião e as publicações do grupo são identificados por este emblema que traz o sol, às vezes alaranjado ou vermelho, dentro do qual encontram-se uma cruz suástica branca e uma estrela verde. Esses três símbolos, o sol, a cruz suástica e a estrela, formam o emblema máximo do movimento. De forma geral, a Seishono-ye costuma identificar Deus como Pai Sagrado, Supremo Infinito, etc. Mas, seguindo a tendência de todas as religiões orientais até agora vistas, eles também não veem a Deus como um ser pessoal. Jesus Cristo, para a Seishono-ye, é apenas um mestre dentre vários outros que já foram enviados à Terra. O ser humano, para eles, é naturalmente imortal e infinito, e não podemos deixar de comparar este princípio com aquela declaração da serpente do Gênesis, de que nós seríamos imortais como Deus e jamais morreríamos. Você pode ver na sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 3, versos 4 e 5. O cristianismo, é claro, vê a Deus como Pai, mas, acima de tudo, como um ser pessoal e completamente distinto da humanidade e do universo que Ele, Deus, criou. Somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas não somos deuses. Não nascemos naturalmente imortais, não somos candidatos à imortalidade senão mediante a graça de Cristo Jesus. Aliás, nem mesmo Adão foi criado como um ser imortal. Quanto à salvação, o sistema deles é taxativo. Se o mal não é uma realidade, o pecado também é apenas uma mera ilusão. Sendo assim, a Seishono-ye se apoia muito no poder da mente e na suposta divindade interior que existe em cada ser humano para que, com suas próprias forças, eles possam vencer o mal ilusório e todas as suas sensações de desconforto. Já o cristianismo é bem diferente. O cristianismo reconhece, como disse Paulo, que em nós, isto é, na nossa carne, não reside bem algum e que tudo que nós podemos fazer de bom só podemos naquele que nos fortalece, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Agora, o mais curioso é que a Seishono-ye, embora não veja a Bíblia como a palavra de Deus, o livro sagrado de Deus, ela reconhece aqui uma fonte de sabedoria. E na sua literatura é até possível encontrar citações da Bíblia Sagrada. É claro que a Seishono-ye não incentiva os seus fiéis a lerem e seguirem a Bíblia,
mas também não os proíbe de fazê-lo. E talvez aí esteja uma boa oportunidade para atingi-los com o Evangelho. Saindo agora do lado do Extremo Oriente e falando um pouco sobre o Oriente Médio, vamos conhecer a religião que mais cresce no mundo hoje, o islamismo. Tudo começou com Maomé, que, de acordo com a tradição islâmica, nasceu por volta do ano 570 d.C. Ele era membro do respeitado clã Hashim e da tribo dos Coraixititas. Órfão e sem recursos, Maomé foi educado por um tio. Aos 25 anos, casou-se com a viúva Khadija, para cujo serviço havia sido contratado. A maior parte dos muçulmanos creem que Maomé era sem pecado, mas não divino, e também que ele era analfabeto. Aliás, ele seria o maior profeta de todos os tempos, e antes dele, num papel evidentemente secundário inferior, os islâmicos acreditam que teríamos Abraão, Ismael, Isaque, Jacó, Moisés, Davi e Jesus de Nazaré. Assim, o seu status profético não podia ser questionado por ninguém. Maomé, segundo eles, constitui o maior exemplo de todos os aspectos de vida. Alá chegou a dar-lhe a permissão para ter 12 esposas, ao contrário de outros muçulmanos que só poderiam ter 4. Ainda, segundo a tradição islâmica, o profeta Maomé, aos 40 anos de idade, teve uma visão do anjo Gabriel, dizendo que ele era o escolhido por Deus, neste caso Alá, para ser o seu grande profeta. A sua pregação começou em Meca, sua cidade natal, uma cidade sagrada onde encontra-se hoje o templo da Caaba, que você vê agora em seu vídeo. Veja que é um templo em forma cúbica, situado no centro da principal mesquita de Meca. Até hoje, milhares de muçulmanos fazem ali as suas peregrinações religiosas. Eles acreditam que na Caaba encontra-se a pedra negra, que, segundo a tradição islâmica, foi dada pelo anjo Gabriel a Ismail, ou Ismael, o filho de Ibrahim, que seria a versão árabe para o nome de Abraão. E para selar a natureza da aliança entre Deus e os homens, esta pedra foi colocada ali naquele lugar, segundo a crença islâmica. Voltando à história de Maomé, na sua época, a Caaba estava repleta de imagens de ídolos, então ele começou duramente a pregar contra aquilo. Ele proclamou uma espécie de reforma monoteísta, a fim de que todos na cidade voltassem a adorar apenas o único Deus de Ibrahim, isto é, de Abraão, e de seu filho Ismael. Este Deus, é claro, seria Alá. Mas ele enfrentou dura oposição ao pregar uma religião monoteísta. O tio Abu e a esposa Khadija o protegeram, mas com a morte de ambos, em 619, Maomé perdeu a sua segurança. Foi por isto que ele foi expulso de Meca e iniciou a sua hégira, isto é, a sua peregrinação para a cidade de Medina, em 622 d.C., ano que marca, de acordo com os muçulmanos, o início do calendário islâmico. Maomé foi primeiro para Latreb, mais tarde para Medina. Então ele conseguiu articular um exército de fiéis a fim de conquistar terreno para ele. Aliás, ele começou atacando caravanas. Maomé prometia a quem morresse em batalha o paraíso e para os que sobrevivessem o fruto da pilhagem. Para resumir a história, pois ela é muito longa e com muitos detalhes, Maomé conseguiu muito prestígio em Medina e também nos arredores da cidade. A sua pregação, aliás, converteu milhares de pagãos e, ironicamente, um bom número de judeus que também moravam ali. Foi assim que Maomé se tornou o chefe teocrático absoluto e retornou a Meca 8 anos depois com 80 mil seguidores. Esse retorno conseguiu derrotar os administradores do templo politeísta e proclamar oficialmente a religião de Maomé, a religião baseada no culto a Alá, como sendo o único Deus, a única religião tolerada na cidade. De um modo bem resumido, podemos dizer que foi assim que nasceu o islamismo. Há, contudo, algumas informações históricas adicionais que compensa você conhecer. Maomé morreu 2 anos após a ocupação de Meca, mas ele não deixou nenhum sucessor designado. Então, por 28 anos após a sua morte, a liderança foi exercida por 4 companheiros pessoais do profeta, que foram, portanto, chamados de califas. Não precisa ir muito longe para imaginar que lutas internas pelo poder
dividiram para sempre o islamismo. O Alcorão, portanto, não foi escrito diretamente por Maomé. A sua versão atual corresponde a uma compilação feita em 652 pelo terceiro sucessor do profeta, o califa Otnam, embora também haja polêmica sobre isso. O livro do Alcorão tem 6.222 versículos agrupados em 114 capítulos, chamados suras, que não estão organizados em ordem cronológica, mas sim pelos seus tamanhos, a partir dos maiores. Os ulemãs dividem o Alcorão em 4 grandes temas: as crenças da fé, os cultos, a moralidade e as relações sociais entre os homens. Agora, vamos conhecer as doutrinas essenciais do Islã. Primeiro, crença no único Deus Alá, monoteísmo radical. Crença no Corão. Alá deu aos homens vários livros: a lei a Moisés, os Salmos a Davi, o Evangelho a Jesus e o Alcorão a Maomé. Judeus e cristãos são por eles conhecidos como o povo do livro. Crença nos profetas de Alá. O Alcorão menciona 28 profetas. 22 pertencem ao Antigo Testamento da Bíblia Sagrada e 3 ao Novo Testamento: Zacarias, João Batista e Jesus. O outro seria Alexandre o Grande e Maomé seria o último e maior dos profetas. Crença nos anjos. Acredita-se que os anjos intercedem pelos homens junto a Alá. Gabriel é o arcanjo, por isso chamado de Espírito Santo. Djinns, ou gênios, são espíritos intermediários entre os homens e os anjos. Um dos djinns é o diabo, que é acompanhado por Saitim, isto é, demônios. Crença no juízo final, paraíso e inferno. No fim do mundo, haverá uma ressurreição geral. O paraíso é descrito com abundantes prazeres para os sentidos, rios e jardins, ricas iguarias e diversos deleites sensuais. O inferno também é descrito com muito realismo. Crença no destino, Kismet. Tudo está predestinado por ordem de Alá. Fatalismo absoluto. Deveres essenciais, os pilares do islamismo. Recitação diária da confissão. Não existe Deus senão Alá e Maomé é o seu profeta. A simples recitação desse credo é aceita como prova de conversão ao islamismo. Oração, salat. Os fiéis devem orar 5 vezes ao dia, de preferência em uma mesquita ou então sobre um tapete voltados para Meca, a cidade sagrada do Islã na Arábia Saudita. Nas sextas-feiras, realizam-se cultos especiais. Esmolas, zakat. A conversão ao islamismo supõe claramente o pagamento desse imposto de 2,5% dos rendimentos para os pobres e necessitados. Jejum, especialmente no mês sagrado do Ramadã, que é o 9º mês, durante todo o dia deve-se jejuar. Peregrinação a Meca, Hajj. Pelo menos uma vez durante a vida, o fiel deve caminhar ao redor da mesquita sagrada e beijar a pedra da Caaba 7 vezes. No caso da impossibilidade, pode mandar um substituto. Jihad. Alguns consideram como sendo outro pilar a luta espiritual particular ou o esforço em prol da expansão do Islã por todo o mundo. Às vezes, a jihad é entendida como defesa do território muçulmano e expressão militar, a chamada Guerra Santa. Estes são, portanto, algumas das crenças do mundo islâmico ou mundo muçulmano. Agora vamos para um breve intervalo e voltamos já já para saber o que o Alcorão ensina a respeito de Jesus Cristo. O Evidências volta já já. Continuamos com o programa Evidências, falando agora sobre o Alcorão e as suas ideias acerca de Jesus Cristo. Sobre isto, a falta de familiaridade de Maomé com os evangelhos fica evidente no Alcorão. O livro contradiz as afirmações cristãs de que Jesus morreu na cruz do Calvário, de que ele era o Filho de Deus e de que Deus é um ser triuno. Mas ele também questiona afirmações que os cristãos nunca fizeram, como, por exemplo, a de que Miriam, a irmã de Arão e Moisés, seria a terceira pessoa da Trindade. Isto nunca foi afirmado em nenhum credo cristão. Segundo o Islã, Jesus era um profeta de Deus, porém inferior a Maomé. Ele nasceu sim da Virgem Maria e realizou muitos milagres, mas foi protegido da morte e da crucifixão e não houve ressurreição dentre os mortos. Jesus, segundo o Islã, subiu ao céu após a sua morte e retornará à crença.
Eles também creem que Jesus era um muçulmano fiel ou um seguidor de Alá. Maomé, por sua vez, se considerava um herdeiro natural das tradições judaicas e cristãs, e, por isto, a parte inicial do livro do Alcorão expressa justamente a esperança de que todos os povos do livro, isto é, os judeus e cristãos, aceitem Maomé como verdadeiro profeta de Alá. Partes posteriores do livro fazem forte polêmica contra os dois grupos. Mesmo assim, Maomé manteve uma atitude positiva para com os cristãos em geral e decretou até que eles, isto é, os judeus, deveriam receber proteção sob o domínio islâmico, coisa que na prática quase nunca se evidenciou. As principais seitas do islamismo hoje são sunitas, grupo majoritário que insiste na suna, isto é, no caminho. Eles veem o caminho do fundador sem interrupção. Eles também afirmam que os 4 califas foram os sucessores legítimos de Maomé. Em segundo lugar, vêm os xiitas, que sustentam que os legítimos sucessores de Maomé seriam os familiares do profeta, a começar de seu primo e genro Ali. Estes sucessores, em número de 7 ou 12, são conhecidos como imãs. Os xiitas estão principalmente no Irã e na África. Temos também a linha dos sufis, palavra que vem de suf, veste de lã tosca. São místicos com tendências panteístas, concentram-se especialmente no Irã e na Índia. O teólogo e apologeta Norman Geisler observa 6 pontos interessantes se compararmos Jesus e Maomé à luz do que diz o próprio livro do Alcorão. Vejamos o que ele descobriu. Primeiro, o Alcorão reconhece que Jesus nasceu de uma mulher virgem, enquanto Maomé não. Segundo, o Alcorão reconhece que Jesus não pecou, não tinha pecado nele, enquanto reconhece que Maomé era pecador. Terceiro, no Alcorão, Jesus é chamado de Messias, título que Maomé nunca recebeu. Quarto, no Alcorão, Jesus é chamado de a Palavra de Deus, um título poderoso e elevado que Maomé também não recebeu. 5. No Alcorão é afirmado várias vezes que Jesus fazia milagres, enquanto neste livro, Maomé não fez nenhum. 6. Jesus no Alcorão é elevado ao céu em seu corpo físico, coisa que o próprio livro não reconhece sobre Maomé. Interessante, não é mesmo? Até pelo Alcorão é possível mostrar que Jesus, e não Maomé, é o Messias, é o Senhor. Finalmente, temos a religião que talvez seja mais conhecida por nós por causa da Bíblia Sagrada. Estou falando do judaísmo. Com cerca de 16 milhões de seguidores em todo o mundo, os judeus se dividem hoje em ortodoxos, conservadores, reformadores e liberais, com diferentes subgrupos e linhas específicas de cada pensamento. Como você sabe, eles são monoteístas, creem na porção das Escrituras que comumente chamamos de Antigo Testamento e também aguardam a vinda do Messias. Para alguns judeus, o Messias será uma pessoa de fato, mas para outros, o Messias é apenas um novo tempo e para alguns mais secularizados, o Messias é apenas um mito. Hoje, muitos judeus já não se consideram tão religiosos como se supõe, embora ainda pratiquem ritos religiosos, como especialmente o Bar Mitzvah, que é a iniciação de crianças no judaísmo, e também a guarda do Shabat. Mas isto, às vezes, é feito apenas por razões meramente culturais e não espirituais. Já que falamos rapidamente das 4 principais divisões do judaísmo, seria interessante retomar este ponto e mostrar as tendências que temos hoje no mundo judaico. Judaísmo ortodoxo ensina a observância estrita da lei, a lei de Moisés e do Talmud. Na lei não se mexe. Alguns judeus ortodoxos, pasmem, não reconhecem o atual Estado de Israel. Veja esses da fotografia. Eles estão segurando uma placa a favor dos palestinos. Para eles, o verdadeiro Estado de Israel só virá por intervenção divina, mediante o envio do Messias e a estrita obediência dos homens, e não por causa de acordos políticos. A seguir, temos o judaísmo conservador, mais moderado que o anterior, é verdade, porque ele admite uma adaptação da Torá aos novos tempos e situações que vivemos.
Depois tem o judaísmo reformador, que propõe a reforma radical dos cultos e conceitos judaicos. Para estes, a lei é apenas uma fonte de ética e a esperança messiânica do judaísmo será cumprida na emancipação definitiva do Estado de Israel. Esta é a tendência desse grupo. E, finalmente, temos o judaísmo liberal, que vê na essência de sua vida o reconhecimento do único Deus de amor e de justiça. O reino de Deus deve se revelar na terra no exemplo dado pelos judeus, aqueles que devem cumprir os mandamentos morais de Deus e o amor ao próximo. Apesar de um considerável número de judeus se dizerem ateus ou agnósticos, a religião, mais do que a história, ainda é o elemento vital da sua unificação como um povo e um trabalho todo especial deveria ser feito por nós cristãos em prol dos judeus. Haveria ainda muitas outras religiões para examinar, mas nosso tempo, infelizmente, não nos permite fazê-lo agora. Mas nós não podemos terminar o nosso programa hoje sem responder a uma pergunta que certamente paira na cabeça de muitos que estão sendo expostos a tantos diferentes credos religiosos. A pergunta é a seguinte: não seria um erro esta pretensão cristã de que o cristianismo é o único segmento religioso verdadeiro? Num mundo pós-moderno de tamanho pluralismo religioso, a afirmação de Jesus, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", parece sem fundamento. Mas em que sentido podemos afirmar a força dessas palavras? Seria, portanto, o ensino de Jesus algo retrógrado? Devemos entender que, a partir do momento que existe uma verdade, ela é, por definição, um princípio excludente. Se eu digo, por exemplo, João é filho biológico de Joaquim, e isto é verdade, ele automaticamente não será filho de nenhum outro homem, só de Joaquim. A lógica me obriga a dizer isto. Ademais, o cristianismo não é a única religião que afirma a exclusividade de suas verdades, não. Por mais que as outras religiões orientais pareçam tolerantes em relação a outros credos, elas não são. O hinduísmo, por exemplo, que parece tão tolerante ao colocar no seu quadro Jesus em companhia de outros grandes mestres universais, está sendo, na verdade, sincretista, e a sua tolerância é apenas na aparência. O que o sincretismo realmente significa é isto: o hinduísmo permite você praticar a sua religião desde que aceite a verdade hindu de que a fé é sincretista. Percebeu? Daí a mistura artificial que se faz entre vários credos. Não é que o hinduísmo acredita que todos têm a verdade. Ele acredita que a verdade é baseada no sincretismo. Mas veja que mesmo o hinduísmo, sendo assim tão sincrético, ainda é exclusivista com relação à sua lei do karma, por exemplo, ou à lei da reencarnação. Vamos falar do budismo. O budismo nasceu rejeitando o hinduísmo. E o que dizer do islamismo? Este é o mais literalmente exclusivista de todos. Logo, não é apenas o cristianismo que afirma ter uma verdade exclusiva de salvação. E isto não é uma questão apenas de dogma religioso. Todos os ramos do saber são exclusivos por natureza a partir do momento em que eles afirmam algo como sendo verdadeiro. Sempre que você reivindica uma verdade, seja no campo profissional, político, filosófico, acadêmico ou religioso, está implícito que a sua afirmação ajusta-se à realidade dos fatos como eles são, ou pelo menos como aparentam ser. Assim, a verdade, por definição, é exclusivista. Quanto à sua reivindicação, a questão é se o argumento é válido ou se não passa de uma afirmação meramente caprichosa, uma falácia. O ponto, portanto, não é se seria ou não de bom tom Jesus dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. A questão não é esta. A questão é verificar se realmente ele era ou não aquilo que afirmou acerca de si mesmo. Quando você testa uma reivindicação da verdade, há necessidade de consistência lógica, adequação empírica e relevância espiritual sobre aquilo que está sendo dito. Quando Cristo disse ser o caminho, a verdade e a vida, queria dizer que nele o ser humano encontra, aprende e vive a realidade absoluta.
Isto é mais do que razoável, até porque, certamente, ele é o único mestre fundador de uma fé cuja pessoa e veracidade dos ensinos têm sido mais e mais testados e analisados ao longo da história. Mas e o que dizer de pessoas que nunca conheceram nada sobre Jesus ou sobre o Evangelho? Como seria a salvação daqueles que nunca saíram da sua cultura, do seu contexto e nunca entraram em contato com a religião cristã? Esse será o assunto do próximo programa Evidências. Portanto, não perca a sequência desse assunto aqui na semana que vem na TV Novo Tempo. Até lá!